se a sua relação com provas for uma relação disfuncional, ou tenha sido na sua história de vida uma relação disfuncional, ela vai interpretar dessa forma, a não ser que você crie uma nova relação com a prova, em que ela faz parte da sua rotina, em que ela não se torna um perigo constante, que você consiga dosar ali a forma que você... Por isso que fazer exercícios constantemente, ler, estudar, é importantíssimo, porque você está melhorando a sua relação. Agora vamos pensar no caso do Joãozinho. O Joãozinho, ele foi, quando era criança ali, ele fazia provas na escola e ele não conseguia se concentrar, era calor na sala ali, os alunos que estavam perto dele ali, os amigos dele, ficavam tentando colar dele, ele estava colado do outro. Então, ele tinha diversas questões ambientais que faziam com que ele não se concentrasse bem na prova. Aí, digamos que ele tirou uma nota ruim, porque não prestava atenção também nas aulas direito, não estudava direito. Enfim, aí ele apanhava por conta disso. Apanhava em casa, tirava nota baixa, ou seja, apanhar, tirar nota baixa, ter todas essas condições, é o ambiente punindo o Joãozinho. Então, na escola ele era punido, quando ele fazia prova ele era punido, ele estava numa situação ali que era aversiva. Fazer prova se tornou algo aversivo a Joãozinho. Então, a relação dele com prova não era muito interessante, né? E quando a gente tem situações que são desinteressantes, situações que a gente não consegue lidar muito bem como fazer uma prova, a gente vai tentar evitar o máximo possível aquilo e vai fugir de fazer provas, porque a gente entende que fazer prova é uma coisa ruim, que estudar é uma coisa ruim. Então, você já viu aqueles casos de mães assim que o filho está fazendo bagunça em casa, aí ela fala assim, ó, ela bate nele e fala para ir para o quarto estudar. A punição é estudar. Ou seja, para o cérebro dele, estudar é sinônimo de punição, de uma coisa ruim. Então, ele vai perpetuar esse comportamento. Ele vai levar para frente essa ideia de que estudar é uma coisa ruim, porque a relação dele com estudar sempre foi aversiva. Ele tirava nota ruim, a professora falava mal, os pais batiam, os pais utilizavam estudar como uma forma de punição, então a punição do menino é ficar lendo. O menino não vai conseguir ler, porque acontece o que a gente chama de pareamento de estímulos ali. Depois eu vou me aprofundar nessas questões de pareamento. Mas a gente precisa entender que a nossa relação com as provas, com os estudos, elas precisam mudar caso nós tenhamos crescido em um ambiente que estudar não foi estimulado, estudar foi sempre cobrado, você sempre teve que se sair bem, só que se sair bem mediante circunstâncias que são muito aversivas. Então a gente precisa entender que que tudo isso fez com que o cérebro entendesse, interpretasse, decodificasse que provas e estudos são sinônimos de coisas muito complicadas. E você se sair mal em prova é meio que tá te falando, você não é feito para isso. Por isso que é muito custoso para muitas pessoas estudarem e para outras não também. Às vezes também tem um fator interessante que as situações ruins do dia a dia também podem nos motivar a se empenhar em fazer provas, em estudar, etc. Porque a gente vai tentar resolver aquele problema, lutar ou fugir daquele problema. Então, só que é uma improbabilidade. É improvável que você utilize os estudos para mudar de vida. Agora, vamos fechar essa explicação e colocar para as pessoas que estão aqui. Geralmente, o público daqui são pessoas que querem mudar de vida através dos estudos, são pessoas que estão mais nesse campo aqui, são pessoas selecionadas. Por isso que não há sentença perpétua. Hoje, as pessoas já conseguem enxergar as provas como algo que não é aversivo. Então, para você transformar essa ansiedade ruim, de aversividade, de que a prova é uma coisa ruim, de que estudar é uma coisa ruim, em uma coisa funcional, a gente precisa mudar as nossas relações com provas. Isso inclui regular diversas coisas no nosso cotidiano que precisam ser reguladas para a gente trabalhar com memória de forma funcional, ou seja, dormir bem, fazer atividade física, fazer esse básico, que eu já vou explicar como isso funciona no cérebro, mas fazer esse básico para o funcionamento, para você usar de forma mais funcional a sua memória, a sua aprendizagem e melhorar sua relação. Constantemente você está resolvendo questões, constantemente você está entendendo que as suas reações emocionais ali frente às provas, elas são reações que você foi aprendendo fisiologicamente ao longo da vida, você conseguiu usar as informações e as aprendizagens que você teve estudando para a prova em outros contextos. Eu gosto de feedback. Hoje
constantemente eu tenho feito uma coisa muito interessante, que é para colocar meu cérebro em processamento de resolução de conflito, que é, eu estudo, aí eu faço uma revisão ativa, que é fechar o caderno e tentar lembrar o que eu estava estudando. Aí depois da revisão ativa, para consolidação da memória, eu estou utilizando o chat GPT, mando o texto lá no chat GPT e coloco assim, me dê 20 perguntas sobre o conteúdo sobre esse texto, o texto que eu fiz do estudo. Aí beleza, eu estudei o texto, aí o que eu fiz com esse texto estudado? Eu ministrei algumas aulas para mim mesmo. Depois, eu resolvi questões de fato, de provas, etc. Porque as provas são importantíssimas, velho, para você. Só que você pode usar diversos recursos adicionais a isso, mas deixar de fazer prova é uma coisa muito ruim.